Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre soluções, falando um pouquinho sobre os chamados eletrólitos. Antes da gente dar continuidade, certo? Queria pedir, olha, por favor, curte, compartilha esse material, certo? Salva para estudar depois, porque senão você esquece. Então, por gentileza, ajuda aí a gente a impulsionar nosso canal, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha, falando um pouquinho sobre os eletrólitos. O que são esses eletrólitos? São substâncias que, em solução aquosa, se ionizam ou se dissociam, gerando íons que conduzem à corrente elétrica. Que substâncias são essas? Praticamente todas as funções inorgânicas. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, vejam só. Ou eles se ionizam ou eles se dissociam. E existe diferença e os vestibulares cobram bastante sobre isso. Então, fiquem atentos. Tá? Não achem que são a mesma coisa. Olha só, como é que a gente determina se uma substância, se uma solução contém ou não eletrólitos? É o chamado teste de condutividade. Você tem uma amostra, certo? Você vai dissolver a tua substância numa solução aquosa, normalmente. Se a lâmpada acender, ou seja, se você vê que tem brilho, é sinal que existe a condução de corrente elétrica através da solução, ou seja, existem eletrólitos. Se não acender, não existe eletrólitos. Então, vejam só. Se a lâmpada acender, é sinal que existe alguma substância que ou se dissociou ou sofreu ionização em solução aquosa, indicando a presença dos eletrólitos. Não acendendo, então não tem eletrólitos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Você tem aí o NaOH. NaOH, também chamado de hidróxido de sódio, é uma base extremamente forte. A gente utiliza ela para poder desentupir cano, para você ter ideia, né? Ou seja, você consegue dissolver matéria orgânica que está impregnada na tubulação. Então você tem aqui a junção de um metal com a metal, que é o oxigênio. Isso é característica de substâncias iônicas. Ou seja, substância iônica é aquela que vai sofrer a dissociação. Já existem as cargas formadas. Elas apenas vão se separar na solução aquosa. Então, vai formar Na+, e o OH-. E agora vamos ter um cátion e um ânion. Cada um desses cátions e ânions são responsáveis pela condução da corrente elétrica. Então, a lâmpada vai acender. Então, isso aí é característica da presença de eletrólitos na solução aquosa de NaOH. Bom, vamos falar agora do NaCl, né? O bom e velho sal de cozinha, presente no oceano, certo? Presente na cozinha de cada um de nós. Certo? Mais uma vez, nós temos a junção de um metal com a metal, ou seja, característica de substância iônica, que também vai sofrer dissociação. As cargas já existem, apenas vão se separar. Então, vai ter a formação do cátion Na+, e do Cl-. Formação, não. Separação dos cátions, eles já estão formados, me desculpem. Em solução aquosa, você vai ter a lâmpada acendendo. Então, indicativo da presença dos eletrólitos. Tá bem, pessoal? Então, vamos seguindo. Vamos lá, HCl. Agora nós vamos ter hidrogênio com a metal. A ligação hidrogênio-metal são ligações covalentes, ou seja, a substância é molecular. Entretanto, como quem já estudou comigo já sabe, HCl é ácido clorídrico, é um ácido extremamente forte. É o ácido que está dissolvido no conteúdo aquoso do nosso estômago, que é responsável pela boa parte da digestão dos alimentos. Então, o ácido clorídrico, quando estiver em solução aquosa, vamos lá, só dá para chamar de ácido isso daqui quando tiver dissolvido em água, tá bom? Que ele vai estar na forma ionizada. Se ele não estiver ionizado, você tem que chamar de cloreto de hidrogênio, tá bom? Ou seja, no seu estado natural é até um gás. É uma substância que vai sofrer ionização, ou seja, somente em solução aquosa é que vai liberar H+, e Cl-. Isso é característica de uma substância molecular. Então, ele vai passar pelo processo de ionização. É diferente da dissociação. Tenham atenção a isso. Quando você fizer o teste, dissolver o HCl em solução aquosa, você vai perceber que a lâmpada acende, ou seja, também indicando a presença de eletrólitos. Só que dessa vez os eletrólitos não existiam anteriormente.
Agora nós vamos ter o quê? Certo? Uma substância molecular que, em solução aquosa, sofre ionização. Tá bom? Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Vamos falar agora do ácido acético, que é o componente do vinagre. O vinagre é uma solução normalmente a 4% de ácido acético. Olha, mais uma vez, nós vamos ter ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Isso é característica de substância molecular. Entretanto, o nome já diz, ácido. Ou seja, ele, quando estiver em solução aquosa, ele vai sofrer ionização. Então, o ácido acético sofre ionização, liberando o cátion H+, e o ânion acetato. Agora, muita atenção. Esse caso, nós vamos ter um ácido orgânico, que são ácidos, normalmente, ácidos fracos. Então, os ácidos orgânicos, normalmente, são ácidos fracos. Tenham isso em mente. Vai sofrer ionização? Vai. Vamos fazer o teste? Coloca esse ácido em solução aquosa, a lâmpada vai acender. Muito provavelmente não vai acender com a mesma intensidade de brilho. Mas tudo bem. Ainda assim, é a prova que existem eletrólitos na solução. Tá bom, gente? Olha aqui. Agora nós temos uma amostra de sacarose. Então, nós temos ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. A grande diferença é que a sacarose é uma substância molecular, não tenha dúvida, só que não sofre ionização e também não sofre dissociação. Então, o que vai acontecer? Quando colocar em água, ela vai apenas solubilizar. Então, ao solubilizar, não vai ter a formação de íons livres, logicamente, a lâmpada não acende, indicando que a solução é não eletrolítica. Tá bem? Então, muita atenção com esse tipo de coisa, tá, pessoal? Vamos lá. Resumando o teste de condutividade. Então, nós temos aqui todas as substâncias que foram expostas ao teste. Se você pegar o NaOH sólido, é uma substância iônica, não conduz eletricidade. NaCl também não, o HCl também não, o ácido acético também não e a sacarose também não. Nenhuma substância, seja aquosa ou molecular, vai conduzir eletricidade se estiver na forma sólida. Já quando estiver na forma fundida, o NaOH, por ser uma substância iônica, conduz. NaCl também vai conduzir. O HCl, não. Fundido, substância molecular, não conduz corrente elétrica. Quando estiver em solução, aí, logicamente, a coisa muda de figura. Nós vamos ter o NaOH, de novo, conduzindo eletricidade em solução, porque ele conduz tanto na forma fundida como na forma de solução aquosa. O NaCl também, e o HCl, em solução aquosa, vai liberar os íons. Ou seja, liberar, entre aspas, né? Vai formar os íons. Por isso que sofre o processo de ionização, enquanto o hidroxódio e o cloreto de sódio vão sofrer o processo de dissociação. Então, o HCl vai se ionizar, vai ter eletrólitos. Em solução aquosa, conduz eletricidade. Da mesma forma do ácido acético. O único que não vai conduzir são as substâncias moleculares que não sofrem nem dissociação nem ionização, como é o exemplo da sacarose, que é o açúcar comum. Bom, a que conclusões nós chegamos? Se o composto for iônico, ele conduz eletricidade se estiver fundido ou em solução aquosa. Se o composto for molecular, mas sendo um ácido, ele conduz em solução aquosa. Se for um composto molecular qualquer, que não sofre ionização, não vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Muita atenção. Por quê? Porque essas propriedades são cobradas no Enem e nos vestibulares também. Vamos dar uma olhada? Fazer um exercício aqui. Como eu vivo dizendo a vocês, aula sem exercício, dinheiro e tempo jogado fora. Olha aí, ó. Observe a tabela a seguir. Então, nós temos uma tabela que temos algumas substâncias, temos o cloreto de sódio, o ácido clorídrico e o cloreto de iodo. E ele mostra aqui os pontos de fusão das substâncias. Mostra aqui a condutividade elétrica em solução aquosa e a solubilidade em solventes apolares, ou seja, solventes normalmente orgânicos, solventes bem diferentes da água. Considerando-se as substâncias e as informações contidas na tabela, é correto afirmar-se que
A condução elétrica da solução de NaCl dá-se pela presença de suas moléculas em solução. Gente, vê só. Olha como é que começa como é que termina a frase. Pela presença de moléculas em solução. Moléculas, pessoal. Pelo amor de Deus, né? NaCl não é uma substância molecular. NaCl é uma junção de metal com a metal, ou seja, isso é característica de substância iônica, que não vai sofrer ionização, vai sofrer dissociação. Então, o erro nessa afirmação está em chamar o NaCl de molécula. Tá bom? Então, vai sofrer dissociação, não é uma substância molecular, é um composto iônico. Então, está errada essa afirmação. Olha agora, a condutividade elétrica do HCl em água é uma evidência que o gás HCl é uma substância iônica. Gente, olha de novo. O gás HCl, raramente substâncias iônicas vão se encontrar na forma gasosa à temperatura ambiente. Então, o erro está aqui, substância iônica, não é substância iônica. Por quê? HCl é formado por hidrogênio com a metal. Então, o HCl, na verdade, é uma substância molecular. Ou seja, mais uma vez, o mesmo erro da afirmação anterior. Então, tomem cuidado. Em solução aquosa, vai conduzir eletricidade? Vai, mas não é uma substância iônica. É uma substância inicialmente molecular. Tá? Então, hidrogênio com a metal, nós vamos ter o quê? Substâncias moleculares. Então, está errada a afirmação. Através dos valores de pontos de fusão, pode-se afirmar que a ligação entre o hidrogênio e o cloro é mais fraca que a ligação entre o sódio e o cloro. Então, gente, essa daí está um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Ponto de fusão e de ebulição são grandezas determinadas pelas forças intermoleculares, ou seja, entre duas moléculas de HCl. Você vai ter normalmente que tipo de interação? A interação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo, dependendo do livro que você está utilizando. Essa força intermolecular, ela não é uma medida de força entre a ligação do hidrogênio com cloro ou do sódio com cloro. Ou seja, até que está correto, realmente a ligação sódio e cloro, a ligação iônica, é um pouco mais forte do que uma ligação covalente. Mas a gente não pode dizer que é por conta da justificativa que ele está expondo aí. Tá? Então está errado também. As soluções aquosas de HCl e ICl, ou seja, o cloreto de hidrogênio e o cloreto de iodo, quando são soluções aquosas, aí você pode chamar de ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio mesmo. Tá? Contém íons. Gente, como é que a gente pode observar se elas contêm íons ou não? É justamente se eu apresentar condutividade elétrica em solução aquosa. Ambas apresentam, ou seja, isso aí está correto, realmente. Não tenho dúvidas disso. Quando houver condução de corrente elétrica em solução aquosa, a substância ou sofreu dissociação ou sofreu ionização. O NaCl é uma substância iônica e o ICl é uma substância molecular. Exatamente isso que nós estivemos conversando esse tempo todo durante a aula, né? Então, NaCl, metal com a metal, normalmente forma substância iônica. O ICl, a metal com a metal, vai formar substância molecular. A diferença é que o cloreto de iodo, em solução aquosa, vai sofrer ionização. O cloreto de sódio, em solução aquosa, vai sofrer dissociação. Mas, de qualquer maneira, o que ele está afirmando aqui na afirmativa número 16 está correto. Tá bom, gente? Olha, pessoal, se você esperou até agora, eu queria agradecer muito a tua atenção, certo? Vamos tentar se preparar da melhor forma possível para o vestibular. Se você estiver precisando de ajuda, você sabe o que fazer. Entre em contato. Até lá, seres pensantes. Fui!